A neve caía sem parar naquela noite de janeiro. As luzes da pequena cidade já haviam desaparecido no retrovisor quando Carlos diminuiu a velocidade do carro. A estrada está ficando escorregadia, disse ele, segurando firme o volante. Helena, sua esposa, concordou com um leve aceno. No banco de trás, Ana, de 18 anos, observava os flocos de neve dançando sob a luz dos faróis. Ela segurava uma pequena Bíblia que havia ganhado naquela noite durante o culto de jovens. A capa azul já estava marcada por pequenas anotações. Antes de saírem da igreja, o pastor havia encerrado a mensagem dizendo: "Existem noites em que tudo parece escuro, mas lembrem-se, Deus continua presente mesmo quando não conseguimos vê-lo." Ana sorriu. Gostava daquelas palavras. Não imaginava que precisaria se lembrar delas poucas horas depois. A viagem de volta era tranquila. O rádio tocava uma música suave. Helena comentava sobre o jantar de domingo. Carlos falava sobre os planos para as próximas férias. Tudo parecia normal. Até que aconteceu. Um grande cervo surgiu repentinamente no meio da pista. Carlos girou o volante para evitar. Os pneus perderam aderência. O carro deslizou sobre o gelo. Helena gritou. Ana apertou a Bíblia contra o peito. Os segundos pareceram eternos. O veículo atravessou o acostamento e bateu violentamente contra um barranco coberto de neve. O impacto foi tão forte que os airbags dispararam. Depois veio o silêncio. Um silêncio pesado, assustador. Ana abriu os olhos lentamente. Sua cabeça latejava. Havia estilhaços de vidro espalhados pelo banco. O motor havia parado. Apenas o vento podia ser ouvido. Mãe, nenhuma resposta. Pai, Carlos permanecia imóvel sobre o volante. Helena estava desacordada. As mãos de Ana começaram a tremer. Ela tentou pegar o celular, sem sinal. Tentou ligar para a emergência. Nada. A bateria do carro também havia morrido. Lá fora, a tempestade aumentava. A neve caía cada vez mais forte. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Com dificuldade, conseguiu sair pelo vidro quebrado da porta traseira. O frio atingiu seu rosto como pequenas agulhas. Olhou ao redor. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma luz. Apenas árvores cobertas de neve e uma estrada quase invisível. Por um instante, o medo tomou conta dela. Ela queria voltar para dentro do carro, queria acordar daquele pesadelo, mas seus pais precisavam de ajuda. Respirou fundo, pegou a Bíblia, olhou uma última vez para o carro e começou a caminhar. O vento soprava com força, seus pés afundavam na neve, cada passo exigia esforço. O frio atravessava suas roupas. Os minutos pareciam horas. Enquanto caminhava, pensamentos assustadores invadiam sua mente. E se ninguém passar por aqui? E se meus pais não acordarem? E se eu me perder? As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela continuava andando. Tentava lembrar o que o pastor havia dito. Tentava lembrar dos versículos que sua mãe lhe ensinava. Tentava acreditar. Depois de quase meia hora caminhando, Ana avistou algo ao longe. Uma pequena construção de madeira, quase escondida entre as árvores, uma cabana. Seu coração se encheu de esperança. Talvez houvesse alguém ali. Talvez houvesse um telefone. Talvez fosse a ajuda que precisava. Ela apertou o passo, mas então ouviu um som, um galho quebrando. Parou imediatamente, olhou para trás. Nada. Continuou andando. Outro som. Mais próximo, seu coração disparou. Lentamente virou o rosto para a direita. Entre as árvores escuras, ela viu 2 olhos brilhando, imóveis, observando. Um grande lobo negro saiu das sombras.
Seu pelo parecia ainda mais escuro sob a tempestade. Seus olhos refletiam a luz da lua escondida entre as nuvens. Ana congelou. O animal não avançava, apenas observava. Ela sentiu o medo subir pelo peito. Não era apenas o medo daquele animal, era o medo de perder os pais, o medo de ficar sozinha, o medo de não conseguir. Era como se toda a escuridão daquela noite tivesse ganhado forma diante dela. O lobo deu alguns passos. Ana recuou. A cabana estava tão perto, mas parecia impossível alcançá-la. Sem pensar, começou a correr. O lobo correu também. Ela podia ouvir suas patas afundando na neve, podia ouvir sua respiração. Seus pés escorregavam, seu coração parecia querer sair do peito. A cabana estava a poucos metros. Ela alcançou a porta, girou a maçaneta, trancada. Desesperada, forçou mais uma vez. A porta cedeu. Ana entrou rapidamente e a fechou com toda a força. No mesmo instante, ouviu o impacto. O lobo havia atingido a porta. Ela empurrou uma velha mesa contra a entrada. Respirava com dificuldade. As lágrimas não paravam de cair. Lá fora, o animal rodeava a cabana. Ela podia ouvir seus passos, os arranhões na madeira, os uivos cortando a noite. Ana se encolheu em um canto, abraçou os joelhos. Pela primeira vez, sentiu vontade de desistir. Tudo parecia impossível. Estava sozinha, perdida, com frio. Seus pais estavam inconscientes, e um lobo cercava a única proteção que tinha. Então, seus olhos encontraram a pequena Bíblia em suas mãos. Com dedos trêmulos, abriu em uma página marcada. Leu baixinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Ana fechou os olhos e começou a orar. Deus, eu estou com medo, sua voz tremia. Eu não sei o que fazer. Lá fora, outro uivo ecoou pela floresta. Ela continuou. Meus pais precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda. As lágrimas caíam sobre as páginas da Bíblia. Eu não consigo sozinha. Fez uma pausa. Respirou fundo e concluiu. Mas eu acredito que o Senhor está aqui, mesmo que eu não consiga ver. Senhor, protege-me. O silêncio tomou conta da cabana. Pela primeira vez desde o acidente, Ana sentiu algo diferente. Não era a certeza de que tudo ficaria bem. Não era a ausência de medo. Era a paz. Uma paz que não fazia sentido. Uma força que ela não conseguia explicar. Os uivos continuavam do lado de fora, mas já não dominavam seu coração. Ela permaneceu ali por alguns minutos, talvez meia hora, talvez mais. O tempo parecia diferente naquela noite. Quando percebeu que os sons haviam diminuído, aproximou-se lentamente da janela. O lobo ainda estava lá, parado entre as árvores, observando, mas já não parecia tão ameaçador. Ela lembrou das palavras do pastor. O medo só vence quando você acredita que está sozinho. Ana respirou fundo, pegou sua Bíblia, abriu a porta devagar. O vento gelado atingiu seu rosto novamente. O lobo continuava parado. Ela deu um passo, depois outro. O animal a observou em silêncio. Então soltou um longo uivo para a noite. E recuou lentamente para dentro da floresta. Ana continuou caminhando, sem correr, sem olhar para trás. A tempestade começava a diminuir. Após alguns minutos, avistou algo ao longe. Luzes. 2 luzes atravessando a neve. Uma caminhonete. Ela começou a acenar desesperadamente. A caminhonete freou. A porta se abriu. Era Roberto.
um bombeiro voluntário que voltava para casa após um plantão extra. Meu Deus, o que aconteceu? Ana mal conseguia falar. Explicou sobre o acidente entre lágrimas. Roberto pegou o rádio imediatamente. Chamou reforços. Minutos depois, ambulâncias e equipes de resgate seguiam em direção ao local. Dentro da caminhonete aquecida, Ana olhou pela janela. Ao longe, no alto de uma colina coberta de neve, ela viu a silhueta escura do lobo, parado, observando. Então ele ergueu a cabeça e uivou para a noite antes de desaparecer entre as árvores. Ana entendeu naquele instante. O lobo sempre existiria. O medo, a dúvida, o desespero, as dificuldades. Eles continuariam aparecendo em diferentes momentos da vida. Mas ela também havia descoberto algo maior. Nenhum medo é maior que a presença de Deus. Horas depois, já no hospital, um médico se aproximou. Ana segurou a respiração. Seus pais estão fora de perigo, afirmou o médico. Ela chorou, não de medo, mas de gratidão. Naquele dia, Ana aprendeu uma lição que carregaria para sempre. A fé não impede as tempestades, a fé nos sustenta durante elas. Talvez você também esteja enfrentando sua própria noite escura. Talvez exista um lobo rondando sua vida neste momento. Pode ser o medo, a ansiedade, a tristeza, a sensação de estar sozinho. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Ana naquela estrada coberta de neve continua ao seu lado hoje, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando você não consegue enxergar uma saída, mesmo quando o medo uiva ao seu redor. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando, porque Deus ainda está aqui.